Quanto mais autoconhecimento temos sobre a nossa realidade, melhor será o nosso autocuidado e as buscas por nossos objetivos. A fibrose cística, assim como outras doenças, afeta as pessoas diagnosticadas, familiares e cuidadores de várias maneiras que vão além dos sintomas clínicos. Da mesma forma, existem estratégias e recursos para controlarmos cada uma delas sem necessariamente a necessidade de medicamentos, mas sim com altas doses de informação e cuidado. Nesta edição do Rodando o Brasil Online, vamos abordar temas que buscarão fortalecer e desenvolver todos os envolvidos no dia a dia da fibrose cística no Brasil. Com acesso a conteúdos de qualidade, encontramos coragem para seguir em frente, conhecimento para compreender os processos, apoio para tomar as melhores decisões e, principalmente, a certeza de que não estamos sozinhos. Sejam bem-vindos à terceira edição do Rodando o Brasil Online. Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula dessa nossa nova temporada do programa Rodando o Brasil Online. Para quem não me conhece, eu sou a Verônica Stasiak Benapizuk, eu sou fundadora e diretora executiva aqui do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Eu sou psicóloga e fui diagnosticada também com fibrose cística aos 23 anos de idade. E hoje eu vou estar aqui com vocês de novo, com muita alegria, por mais um ano, em todas as transmissões dessa nossa terceira temporada. Para quem está chegando agora ou para quem esteve com a gente nas edições anteriores, lembrando que esse projeto é uma realização da Vertex, em parceria com o Instituto, e por meio desses nossos encontros semanais aqui, a gente quer abordar com vocês vários aspectos relacionados à fibrose cística, para que você, sua família, ou as pessoas com quem você atua no seu âmbito profissional, seja você profissional da saúde, ou acadêmico, ou profissional de assistência, de associação de assistência, para que vocês consigam lidar melhor com todas as questões que estão ligadas aí à fibrose cística que a gente convive diariamente. Lembrando, então, dessas temporadas que a gente já viveu juntos, né? A nossa primeira temporada do Rodando Brasil Online começou lá em 2020, no início da pandemia, e a gente se preocupa muito com como estava a fisioterapia respiratória de todo mundo que estava isolado por conta da pandemia. E o Rodando Brasil já tinha acontecido presencialmente em algumas cidades, e por conta da pandemia a gente transformou, então, esse projeto em online, e a gente teve 11 videoaulas lá em 2020, falando sobre fisioterapia respiratória na fibrose cística, com o nosso queridíssimo doutor Evanirso, fisioterapeuta mineiro mais amado do Brasil. Na nossa segunda edição, que foi ano passado, a gente teve 7 transmissões, e a gente falou muito sobre o que a gente chama de quadripé de tratamento para a fibrose cística. E a gente falou de atividade física, nutrição, da própria fisioterapia e do uso de medicamentos. E também foi nessa edição de 2021, do ano passado, que a gente falou sobre saúde mental. A gente teve a participação da querida Bruna Ziegler, e a gente falou, então, que talvez não fosse só um quadripé, e sim 5 pilares de tratamento, especialmente nesses momentos em que a gente tem vivido, momentos muito diferentes, como os que a gente passou aí nos últimos 2 anos, que, dadas as proporções, cada um de nós teve, sim, alguma dificuldade em decorrência da pandemia, seja de saúde, seja de, infelizmente, perder uma pessoa querida, seja pelo isolamento, seja por perda de emprego, seja por preocupação com tudo que estava acontecendo no mundo. Eu acho que não existe uma pessoa que passou ileso, emocionalmente falando, nesses últimos 2 anos. E falando de novo, então, dessas videoaulas que a gente teve, as 11 lá de 2020, as 7 do ano passado, todas elas estão disponíveis para você assistir a qualquer momento, assim como as desse ano também estarão, lá no canal do Unidos pela Vida no YouTube. Então, você pode conferir clicando aqui no botãozinho link dessa plataforma ou entrar no YouTube e digitar Instituto Unidos pela Vida, que você vai encontrar todas essas palestras, todas essas videoaulas, e você vai encontrar muito material importante.
E aí, chegando nessa nova temporada, a gente vai trazer 4 videoaulas falando sobre essa temática, né, de saúde mental e qualidade de vida por meio da informação e da rede de apoio. Então, já se prepara, já anota aí na agenda, nossos encontros vão acontecer sempre às segundas-feiras, às 19h15, por esse link aqui que você acessou hoje. Serão 4 semanas. Hoje a gente vai começar o nosso encontro falando sobre saúde mental na fibrose cística. Então vai ser uma conversa sobre esse tema, com a participação de 2 pessoas especiais que já eu vou apresentar para vocês. Segunda-feira que vem, dia 9 de maio, a gente vai falar sobre educação em saúde. Por que o autoconhecimento é tão importante na fibrose cística? Por que você conheceu o que você tem, ou que seu filho tem, ou que a pessoa que você trata tem, é tão importante para um melhor prognóstico? E a gente vai contar com a presença da doutora Mariane Canã, que é pneumologista de adulto, e da Mariana Camargo, a dupla das Maris, semana que vem, e a Mari é mãe de uma pessoa com fibrose cística. Na próxima segunda, no nosso terceiro encontro, a gente vai conversar sobre a rede de apoio na fibrose cística. Teremos uma assistente social e um pai que é presidente de uma associação de fibrose cística. Na nossa última edição, nosso último encontro ao vivo dessa edição, que vai ser dia 23 de maio, nossa 4ª semana, teremos dicas práticas de como que você pode melhorar o teu autocuidado e a saúde mental. A gente vai receber de novo a Simone, que começa hoje e encerra o nosso ciclo lá dia 23 de maio, e também uma mãe de paciente com fibrose cística, também presidente de associação. Então, gente, todas essas aulas dessa edição desse ano também vão ficar disponíveis no nosso canal, mas claro que eu te espero aqui toda segunda-feira à noite para a gente poder bater esse papo ao vivo, além de que você também pode já deixar sua mensagem, seu recadinho de amor, como a gente falava lá na primeira edição, Prevanisso, sua pergunta, sua dúvida, que eu vou, durante o nosso bate-papo, pegando ali as tuas perguntas e trazendo para as nossas convidadas. Bom, bora para a nossa 3ª temporada? Como eu falei, hoje a gente vai conversar sobre saúde mental na fibrose cística, e para bater esse papo conosco, eu vou apresentar agora as nossas convidadas muito mais que especiais, começando, então, pela Simone. Seja muito bem-vinda, Simone. Ela que é psicóloga formada pela UFSC Federal de Santa Catarina, mestre em saúde mental e atenção psicossocial. Ela é especialista também em psicologia hospitalar e psicopedagogia. E a Simone trabalha no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, onde passou a integrar a equipe multiprofissional do Centro de Fibrose Cística em 2015. Seja bem-vinda, Simone. Olá, Verônica, boa noite. Boa noite, Daniele, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, agradeço por estar aqui contribuindo com esse tema tão relevante, né, que é a saúde mental. Obrigada, Ci. Eu que agradeço muito o teu carinho e vou chamar aqui, então, a Dani para completar a nossa tela. Seja muito bem-vinda, Dani. A Dani que é estudante de farmácia, mora em Taboão da Serra, em São Paulo. Dani tem 24 anos e foi diagnosticada com fibrose cística aos 16 anos de idade. Seja bem-vinda, Dani. Oi, Vê, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, Dani. A honra é toda nossa. Muito obrigada pela presença de vocês. E para a gente começar o nosso trabalho da noite, a gente vai transmitir agora um depoimento de uma outra pessoa que eu sou apaixonada, que é a psicóloga aqui do Hospital Pequeno Príncipe do Paraná, fica aqui em Curitiba, onde eu também estou. Ela trabalha no Centro de Tratamento Infantil para Fibrose Cística, dentro do Hospital Pequeno Príncipe, a psicóloga Angelita Wisniewski da Silva. Pode rodar, produção. Olá, o meu nome é Angelita, eu sou psicóloga do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, no Paraná. Um hospital que há mais de 100 anos vem cuidando da saúde de crianças e adolescentes por meio da assistência, ensino, pesquisa e mobilização social. Desde 2011, eu participo do ambulatório multiprofissional de fibrose cística. E é uma satisfação estar aqui junto ao Instituto Unidos pela Vida e, principalmente, saber que vocês se dispuseram a assistir uma aula sobre saúde mental. A saúde mental tem sido cada vez mais evidenciada. A pandemia por Covid-19 nos confirmou que estarmos atentos à saúde mental é fundamental para a geração de saúde como um todo. Quando nós convivemos com uma doença crônica, como é a fibrose cística, se faz urgente a atenção clínica, o tratamento medicamentoso, suporte nutricional e, por vezes, a saúde psicológica fica num segundo plano. Porém, na prática, nós conseguimos evidenciar o quanto estarmos atentos à saúde mental
pode ajudar na condição de adesão ao tratamento das pessoas com fibrose cística. Isso porque oferecer escuta por um profissional qualificado, por um profissional capaz de acolher as demandas, as fragilidades, as dificuldades, as queixas dos pacientes e de suas famílias, pode ajudá-los a se apropriarem da sua condição. Se apropriar da sua condição significa se conhecer, estar atentos ao seu funcionamento, às suas condições de enfrentamento, à sua rede de apoio e também às suas fragilidades, às suas dificuldades, aos seus pontos fracos. A você que é profissional de saúde, esteja certo. Trabalhar em parceria com um serviço de psicologia ou com um profissional da psicologia pode te ajudar a identificar as dificuldades, as necessidades, as fragilidades e também as fortalezas, os pontos fortes de cada família. E assim, juntos, vocês podem pensar estratégias para melhorar a condição de cada família. A qualidade da relação médico-paciente, a qualidade das informações, a forma como elas chegam a essas famílias, também é fundamental para a gente pensar a adesão ao tratamento. Se nós temos por direito garantido na Constituição Federal o acesso à saúde, nós precisamos pensar muito além da reivindicação a medicamentos, a suporte nutricional. Nós precisamos pensar a reivindicação também da assistência psicológica, da assistência social e assim pensarmos a saúde como um todo. Boa aula! Que delícia começar essa nossa edição ouvindo essa querida amiga, que eu tenho tanto carinho, e que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu fui diagnosticada com fibrose cística e que me ajudou muito também no que tange aí a saúde mental. Então, um beijo grande para você, Angelita, obrigada por estar aqui conosco nesse início, e vou convidar agora para começar a abrir os nossos trabalhos oficialmente dessa aula, outra psicóloga que eu admiro muito, 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 colega Simone, por favor. Agora a gente vai bater esse primeiro papo aí. Você que recém escreveu um material muito bacana sobre saúde mental, né, Simone? E que nesse momento a gente está aqui falando bastante de que falaremos sobre saúde mental por 4 semanas. Mas será que esse conceito saúde mental tá claro para todo mundo? Será que todo mundo está sabendo do que é? Então, para a gente poder discutir, né, com fluidez aí nesses nossos 4 encontros e para que todo mundo esteja numa mesma página, conta pra gente, Sim, o que é ter saúde mental? Ter saúde mental é só ser feliz, dar risada e tocar a vida numa boa? Fala para nós. Então, obrigada, Verônica. Boa noite a todos mais uma vez. A gente pensou, né, como um disparador para a gente estar pensando sobre tudo isso. Eu vou só compartilhar aqui algumas figuras, algumas imagens que vão ajudar a gente a estar pensando sobre tudo isso. Então, saúde mental, né? Conversando sobre saúde mental na fibrose cística. Aqui meu conflito de interesse. E essa pergunta que você me repassou, né, Verônica? Assim, ter saúde mental, né? O que é saúde mental? Às vezes as pessoas pensam assim, então ter saúde mental é estar bem o tempo todo, né? Isso a gente sabe que é impossível, né? Ainda mais num mundo que a gente está vivendo hoje, como a Angelita colocou ali inicialmente, né? A gente está acabando de sair de um momento super difícil para a humanidade, que foi esse período de pandemia, e com certeza, se você existe, está conectado, está implicado com os outros no mundo, não tem como você só estar bem, só estar alegre, né? Então, aqui eu trouxe algumas figurinhas conhecidas, provavelmente já de muitos de vocês, que são tiradas do filme Divertidamente, onde coloca esse filme, né, traz exatamente isso, como a gente vive uma série de emoções, né, fazem parte da nossa vida, né? Então, ter saúde mental é muitas vezes você abraçar a sua tristeza, ver o que ela tem a lhe dizer, aprender com isso, e novamente encontrar um equilíbrio, né? Então, aqui estão representados o roxinho, que é o medo, o azul, a tristeza, o vermelho, a raiva, o verde, que seriam as nossas experiências de repulsão, né? Então, ter saúde mental é você viver o conjunto de sentimentos, emoções, né, que a vida nos provoca, porque se a gente está implicado, como falei, né, com a vida, com as coisas, com os outros, é inevitável a gente se afetar,
então a gente vai vivenciar momentos em que não estaremos bem, que estaremos tristes, com medo, com raiva, e é nesse conjunto todo que a gente também, vivendo tudo isso, a gente conseguindo fazer algo positivo de tudo isso, a gente consegue, então, ter a saúde mental, né, que eu já vou falar mais adiante, assim, algum conceito, mas só para relembrar que a saúde mental é atravessada pelo contexto social mais amplo, né, então a gente nunca pode fazer esse recorte, né, assim, separar nós e o mundo, né, somos afetados diretamente, então vivemos o período aí da pandemia, onde já vários estudos mostraram, né, como isso nos afeta, nos pegou numa necessidade básica, fundamental, que é aquela necessidade de estarmos com os outros, de estarmos interagindo com as pessoas, é nesse contexto que a gente encontra a nossa segurança, e tudo isso foi prejudicado na pandemia, né, ficamos em isolamento social, com muitos medos, né, acredito que para as pessoas com fibrose cística, talvez esses medos foram até mais acirrados, enfim. Mas então, sempre quando falamos em saúde mental, implica também a gente ver como que está o mundo, né? Agora a gente, infelizmente, estamos vivendo uma nova guerra, estamos num período também eleitoral, onde várias diferenças de opiniões e conflitos aparecem, e tudo isso nos afeta. Então, só para fechar esse tema da pandemia, ele foi considerado o primeiro evento de trauma coletivo depois da Segunda Guerra Mundial. E já se sabe, né, que após a pandemia, algumas repercussões psicológicas vão continuar acontecendo, né? Então, e todo esse contexto social atual que estamos vivendo mostra como é importante a gente, então, buscar as estratégias de enfrentamento. Como que eu vou lidar com tudo isso? Né? Como buscar um equilíbrio diante desse mundo tão cheio de conflitos, né? E nessas imagens eu também coloquei um pouco ali a pessoa correndo atrás das horas, né? O nosso estilo de vida contemporâneo também é um estilo de vida que gera muito estresse e ansiedade, né? A questão não o problema, eu vejo que não é você se organizar no tempo e fazer várias atividades, mas é quando a gente se esvazia nessa corrida diária, né? E a gente sabe também que a tecnologia chegou, né? Principalmente durante a pandemia, ela teve uma função super importante de conexão, né? Com as pessoas, com os outros à distância, mas a gente tem que cuidar para não ficar hiperconectado, né? E acabar engolido por essa mundo digital, e às vezes esquecer de estar vivendo a vida real, concreta, com os outros de modo presencial, enfim. Né? Então, tudo em exacerbação é complicado, né? Eu só estou trazendo aqui assim, alguns contextos, né, que são importantes a gente nunca esquecer de pensar. Quando a gente pensa em saúde mental, na minha saúde mental, eu não posso pensar isso desvinculado da sociedade e do mundo que a gente vive. Mas, então, o que é a saúde mental? Né? Tem várias definições, né? Mas a maioria delas fala que é um estado de bem-estar nas esferas da nossa vida e em nossos relacionamentos. Esse estado de bem-estar não é alguma coisa que vai ficar sempre aquele equilíbrio, né? Ficar zen o tempo todo, isso é impossível. Mas tem períodos de oscilação, tem períodos em que a gente vai ser afetado com o mundo, mas o balanço de tudo isso é quando a gente consegue esse estado de estar satisfeito com as nossas escolhas, com as nossas relações. E se pensar em saúde mental implica também a gente pensar que implica um cuidado, a gente tem que escolher esse autocuidado, é uma escolha, a gente ter saúde mental é uma escolha que tem que partir primeiro de nós, no sentido da gente buscar estratégias de cuidado, então a gente tem que prestar atenção em si. Ela também implica condições de vida digna, né? Não tem como a gente ter saúde mental sem um emprego, sem uma moradia, uma educação, alimentação, justiça social, lazer, qualidade nas relações interpessoais, tudo isso faz parte. E também implica lidar com as situações da vida, abrangendo sentimentos e emoções que o cotidiano provoca. Então, o mundo, ele nos provoca, e nem sempre a gente vai ter sentimentos bons, mas aí é que vem o que a gente consegue fazer com os sentimentos negativos e positivos,
o que a gente consegue fazer com isso? Que eu penso que a gente vai também estar falando um pouco disso mais adiante. Perfeito, Simone. A tua introdução, assim, foi perfeita. Não só nos colocou na mesma página, já fiz várias anotações aqui, inclusive, já me fez muito bem sua introdução. Não só nos colocou nessa primeira esfera do que é saúde mental, mas também trouxe alguns outros pontos que é muito legal da gente não esquecer. Eu queria reforçar aqui que a própria felicidade em excesso também não é legal. Você falou da questão, né, da desconexão que temos quando estamos hiperconectados com outras coisas, por exemplo, as redes sociais, e o quanto isso também faz mal, essa positividade tóxica, né, que a gente tem falado muito desse termo também, e de você acordar num dia que você, como disse, a pessoa está sem emprego ou está com dificuldade no emprego, está tudo muito caro, está tudo muito difícil, aí você entra nas redes sociais para tentar desafogar, digamos assim, e vê lá uma pessoa que está com tudo, está feliz, o quanto isso também é ruim, né? Então, e a questão da pandemia, que é esse contexto externo que você pontuou, que é inegável a gente falar o quanto isso também impactou na nossa condição de saúde mental, né? Crianças que não tiveram conexões com outras crianças estão enfrentando dificuldades imensas, o próprio adulto sem conexões, sem relações, sem contato com outras pessoas, enfim. Então, realmente, é muito importante essa sua primeira introdução. E eu queria bater um papo agora com a Dani, querida. Oi, Dani. Dentro disso, Dani, que a Simone trouxe para a gente, você como uma acadêmica, né, uma universitária, que lida aí diariamente com as questões ligadas à fibrose cística, Dani, conta para a gente um pouquinho da tua história e nesse cenário que a gente está falando aqui, o que você entende por saúde mental, como é que você começou a pensar nisso, como é que você começou a perceber isso na sua vida. Dani, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, Vê. Bom, a minha história eu tive um diagnóstico tardio, né? Eu fui diagnosticada com fibrose cística aos 16 anos. Nessa época, eu sofri bastante, porque eu não sabia o que eu tinha, né? E aí, eu passava a noite sem dormir, porque eu tinha muita crise. Eu também tenho uma artrite reumática, então ia juntando tudo. E fora isso, eu estava no ensino médio, né, ali nessa transição, pensando em faculdade, pensando, meu Deus, o que vai acontecer da minha vida? Tive que deixar o cursinho muitas vezes por não aguentar ficar nas aulas, por exemplo. E aí, querendo ou não, a cabeça, ela fica, né, de pernas pro ar, porque a gente fica pensando muito no futuro, como lidar com isso. Só que até então eu não tinha meu diagnóstico. Quando eu recebi o meu diagnóstico, aí pronto, uma série de coisas para fazer, eu nem sabia direito por onde começar e tive uma resistência muito grande por muito tempo para realizar meu tratamento. E, assim, durante esse tempo, eu não tinha sido apresentada em alguma estratégia para eu conseguir introduzir e entender toda essa virada de vida, né? Porque eu saí de uma paciente que era asmática para uma paciente com fibrose cística, e são dois extremos diferentes. Então, foi, assim, bem complicado esse período da minha vida, porque junto com tudo isso tem a adolescência, né? E a adolescente já tende a ser um pouco terrível. Sim, Dani, bem que você falou, assim, vira uma sopa de coisas, né? É adolescência, é migrar de asmática para quem tem fibrose, passar de uma bombinha para 2 horas de tratamento, né, Dani? Então, realmente é bastante coisa aí. E aí eu queria que a Simone contasse para a gente agora, Dani, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta bem específica, depois que a Simone falar para a gente, uma outra coisa. Simone, dentro disso tudo que a gente está falando, e a Dani contou um pouco, né, desse diagnóstico dela, dessa virada de chave, mistura com a adolescência e tudo mais, queria que você contasse um pouquinho para a gente
como que a gente pode enfrentar essas questões, né? A Dani teve um diagnóstico na adolescência, eu tive um diagnóstico na fase adulta. Eu sempre falo que você ter fibrose cística é completamente diferente de você ter um filho com fibrose cística. Então, de novo, né? Cada caso é um caso, cada cenário é um cenário, cada situação é uma e cada pessoa enfrenta do seu jeito. Mas você, enquanto psicóloga, conta pra gente um pouquinho que estratégias que a gente pode pensar para enfrentar, né, todas essas questões ligadas à saúde mental, Simone? Uhum. Então, com certeza, né, não tem como passar imune a uma notícia como essa, né, de você ter um diagnóstico como a fibrose cística, e eu sempre falo que daí é muito importante que você conecte com todos os sentimentos que essa notícia traz, que esse dia a dia traz, né, e consiga buscar ajuda, buscar estratégias de enfrentamento. Espera aí, só um minutinho aqui. É que eu estou tentando compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Tranquilo. Estamos ao vivo e questões técnicas acontecem. Enquanto você vai passando aí, vamos ver só se deu agora. Mas... Pode ir falando se preferir, tranquilo. Tá, se eu não conseguir aqui, a gente vai falando. Tá, então, assim, o que a gente pode fazer, né, diante do dia a dia com a fibrose cística, diante de vários enfrentamentos, né, que a gente vai tendo ao longo do desenvolvimento, né, tem um momento de descobrir o diagnóstico, depois tem um momento de descobrir, sempre uma notícia nova, às vezes vem, né, então, às vezes, quando eu descubro que eu estou com uma bactéria, eu tenho que me internar, enfim, a gente até fala, né, que é um turbilhão de emoções, é uma montanha-russa de emoções, e isso exige, né, que as pessoas com fibrose cística, os familiares, né, que acompanham essa pessoa, a gente tenha que desenvolver recursos de enfrentamento, né, ações de autocuidado para a gente conseguir dar conta disso tudo, né, isso exige, sim, um constante manejo de emoções difíceis, né, então, o que eu posso fazer? Aí entra as questões de ações de autocuidado, que vai implicar em estratégias de enfrentamento, como eu vou enfrentar isso, e eu falo que um ponto importante é o exercício constante da resiliência, né? Resiliência é uma palavra que está sendo bem falada ultimamente, né? Para quem não teve contato com essa palavra, que significa assim, como eu consigo absorver os golpes da vida, né? De uma maneira, com um enfrentamento mais adaptativo, mais positivo, sem ter que necessariamente adoecer, né, com aquelas coisas inesperadas, com as adversidades da vida. Então, eu consigo enfrentar essas adversidades e encontrando um modo de me adaptar a isso, né? Então, isso seria desenvolver uma resiliência, né? Então, é aquela história, como essa figurinha mostra do lado, né? O que eu posso fazer para manter a minha saúde mental? É aquele eterno regar a plantinha, né? Assim, então, investir, o cuidado, né? Então, a gente tem que pensar como incluir isso no meu dia a dia, que ele não vai vir naturalmente. Não acontece naturalmente de uma pessoa ter saúde mental e outra não ter do nada. Então, isso é algo construído e é algo que a gente pode aprender e investir. Então, assim, eu botei aqui alguns aspectos que eu considero importantes para a gente cuidar da saúde mental, né? Então, o primeiro aspecto que eu coloco aqui, o vínculo e a conexão com a nossa rede socioafetiva, né? A rede socioafetiva são aquelas pessoas que têm um significado afetivo importante para nós, né? Então, é muito importante a gente se sentir vinculado e conectado com essa rede, compartilhar sentimentos com alguém significativo, pelo menos com uma pessoa, o ideal é que você tenha uma rede de relações significativas, mas pelo menos com uma pessoa é necessário que você consiga se sentir visto, se sentir enxergado na sua existência, né? E isso é sair da solidão existencial, que é o que está na base de todas as complicações psicológicas, psiquiátricas, né? Quando a gente se sente numa solidão existencial, ou seja, ninguém me enxerga, eu não consigo ter a experiência de compartilhar com ninguém as minhas alegrias, as minhas dificuldades, né? Então, compartilhar esses sentimentos é muito necessário.
e isso traz aquela sensação de pertencimento, né? Que eu me sentir pertencendo a um grupo familiar, me sentir pertencendo a um grupo na escola, me sentir pertencendo a uma associação, tendo uma participação social, tudo isso ajuda a nos fortalecer. Eu até considero, né, que esses são uma das condições fundamentais, esse pertencimento, esse vínculo com a rede socioafetiva, compartilhar sentimentos. Acho que isso é a base, né? Outros pontos importantes são sonhar e ter objetivos. É muito importante a gente criar sentido e propósito na vida, né? E esses significados, eles são construídos também, eles não vêm naturalmente. Então, é muito importante para que a gente tenha motivação, por exemplo, para fazer um tratamento diário, como a fibrose cística, que a gente tenha esse sentido, né? Fazer o tratamento para quê? Qual o meu propósito na vida? Então, isso aí é muito importante para a gente se manter também uma saúde mental. Eu não fazer só porque estão me mandando fazer um tratamento, mas aquilo ali tem um significado para mim. E o outro ponto são a conexão com as minhas necessidades, né? Então, esse também é um ponto bem importante, né? Que em algum momento do dia, sejam 5 minutinhos, ou algum momento da semana, eu preste atenção em como eu estou, né? E a maneira mais fácil de você prestar atenção nisso é você parar e prestar atenção em como você está respirando, como é que está a minha respiração, né? E junto com isso, você pensar, né? Fazer um balanço do dia, o que você fez, né? Como a gente até vinha conversando, Verônica, né? De até conseguir pontuar as coisas boas que a gente conseguiu, não só o que a gente não conseguiu, né? Mas conseguir pontuar assim, o que eu consegui hoje, o que faltou, o que eu posso melhorar, como eu me senti nisso tudo, né? Então, em algum momento do dia, seja na hora de você estar tomando um banho, seja no final do dia, você está lá tomando um chazinho, um café, não sei. Aí, isso é muito pessoal, em que momento isso vai acontecer, né? Mas é muito importante que em algum momento do dia você consiga se conectar com você mesmo, que é sair daquele automático, né? E a gente se perceber, né? E é muito importante também o ponto seguinte, que é fazer algo que me dê prazer e me recarregue, que eu até uso uma metáfora da maleta de ferramentas, né? Que todo mundo, a gente precisa desenvolver algumas ferramentas que funcionam para nós. Pode ser que não funcionem para o meu colega, mas para mim funcionam. Então, eu preciso identificar o que funciona para mim, né? Por exemplo, não sei, é assistir um filme, é ouvir uma música e dançar, é fazer uma caminhada, é cozinhar, eu não sei, podem ter várias estratégias que naquele momento eu vou me dar um prazer, né? Pode ser uma pausa de 5 minutinhos para tomar um cafezinho, falar uma besteirinha com alguém que eu conheço, enfim, isso é muito pessoal, né? Mas é muito importante que a gente identifique, isso implica autoconhecimento, e a gente identifique, né? O que tem, eu tenho essa maleta de ferramentas, se não tenho, está na hora de eu começar a construir, né? Achar esses instrumentos que me recarregam, me dão apoio, né? E um desses instrumentos pode ser também, tem coisas que a gente pode fazer sozinho, pode fazer com a família, tem coisas que a gente precisa de um profissional, muitas vezes, né? Então, o que vai fazer a diferença para buscar um profissional, né? Por exemplo, a psicoterapia, ela é uma ferramenta de autocuidado, é uma das ferramentas, né? E que é muito pessoal, assim, qual a hora de eu buscar essa ferramenta, né? Eu acho que se você tem algum sofrimento, alguma dificuldade, para mim já chegou a hora, né? Não precisa esperar, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, ainda estou dando conta, eu vou esperar ficar pior para daí buscar um profissional, mas isso aí é um equívoco, né? Porque daí vamos dizer assim, o cenário pode ficar pior, né? Assim, aquela minha dificuldade pode aumentar ainda mais e não há porquê, né, esperar isso, né? A gente tem em mãos esse recurso da psicoterapia, que ela serve, sim, para quando a gente não consegue, na maior parte do dia, ou a gente não consegue mais sentir gratificação nas coisas, a gente só se sente mais triste, ou não está com desânimo, enfim. Tem alguns sinais que a gente precisa prestar atenção, né? Se na maior parte do dia você não consegue
tá conectado com um objetivo de vida, tá animado, ter um propósito na vida, né? Não, enfim, quando você tem dificuldade nessa rede de relações, né, com os outros, com as coisas, com a sua vida, eu penso que é hora de buscar ajuda, por que não, né? Então, a gente tem profissionais que estão aptos a te ouvir sem julgamento, né? Não vão te ouvir como um amigo, né? Eles vão te ouvir tecnicamente e vão poder te dar um feedback também de como você pode lidar com tudo isso, né? Então, onde buscar ajuda? Não é só em consultório particular, muitas vezes a gente pode pensar assim, não, é só no consultório. Hoje em dia, o SUS, né, a gente sabe que a gente encontra dificuldades com essa rede, mas assim, o SUS, nos postos de saúde, tem alguns postos, pelo menos no estado que eu estou, que é Santa Catarina, tem algumas cidades que nos postos de saúde tem psicólogo, né? O CAPS também, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que são locais onde, se você está com algum sofrimento mais intenso, né, esse é o local para você buscar. Também você chega lá, você é acolhido, faz uma triagem, né? Também tem as universidades, geralmente, elas têm um serviço de psicologia que fazem um atendimento ao público, e tem vários projetos também coordenados por professores, onde você pode ter um acolhimento. Clínicas escola também são cursos de formação em psicologia, né, nas várias linhas teóricas, que também ofertam um acesso com preço social. E com a pandemia também se disseminou vários atendimentos online com preços acessíveis ou até gratuitos. Aqui no estado de Santa Catarina a gente tem alguma coisa, tem essa rede, provavelmente isso também isso também tem em outros estados, né? Mas depois a gente pode até voltar a esse assunto. Então, assim, em relação a isso, eu não sei se deu para compartilhar a telinha das ferramentas. Deu sim. Tá. Não, então é isso. Eu acho que eu só estou disparando aqui pontos para a gente depois ir pensando, né? Mas seria... Eu espero que todo mundo esteja fazendo anotações. Não vou mentir, estou cheia de post-it e anotação aqui, Simone. Incrível tudo isso que você está colocando. E, assim, quando a gente preparou esse nosso bate-papo de hoje, com muito carinho e muito diálogo antes, a gente tentou ao máximo ser prático, né? Vamos assim dizer de uma forma muito simplista, porque, obviamente, saúde mental é um tema extremamente abrangente, tudo isso que a gente está trazendo é super complexo, super delicado, mas a gente queria, de fato, te dar vou usar o termo que você acabou de colocar, Simone, te dar uma ferramenta, ou minimamente plantar essa sementinha e começar a regar a flor, como a Simone falou, de você pensar em você mesmo. E aí, esse endereçamento não é só para quem tem fibrose cística, é para você que tem uma pessoa com fibrose cística na tua família, é para você que é profissional da saúde e está passando por uma estafa mental absurda, porque a gente sabe que, embora você trabalhe com fibrose cística, você sendo profissional da saúde, muito provavelmente você passou por anos muito intensos recentemente. É para todo mundo que está aí nos assistindo. E aí, como que está seu vínculo com essa rede socioafetiva que a Simone nos trouxe? Você está conseguindo contar um pouco do que você está vivendo para alguém? Se tem alguém para mandar um áudio no meio do dia chorando ou para mandar uma notícia bacana, você tem alguém para passar a mão no telefone e ligar? E a maleta de ferramenta, né? Eu até deixei no chat ali, pedindo para que quem está nos assistindo, que por sinal a gente está com mais de 60 pessoas ao vivo aqui, isso é super legal, pedir para as pessoas nos dizerem o que tem na maleta de ferramenta deles. Simone, olha o que veio. A Daiane falou que meditação, oração e exercício físico, tá aí um outro pilar aí, né, dos nossos cuidados. A Inês falou que andar de patins com grupos familiares ajudou muito ela. A Claudiana Armendani, a nossa querida mineira, Clau, cuidar das plantas. A Clau é minha colega, mãe de suculenta, vira e mexe, a gente troca figurinhas de como cuidar de suculenta. A Tarsila falou que gosta de ficar com os animais. A Ilane falou que gosta de ouvir músicas evangélicas, ajudam muito, bastante. E, de novo, apareceu a questão da oração, a questão da religião.
que a gente também vê que está muito frequente essa questão espiritual, faz parte, né, dessa nossa conexão. E um conceito legal também de pontuar aqui é que a palavra religião vem de religare, né? Então, você estar ligado com algo. Se você acredita que estar conectado com as suas plantas, com seus animais, com os seus amigos te traz algo muito bacana, isso te traz também uma qualidade de saúde mental muito bacana. E aí eu queria devolver para a Dani agora. Dani, a Elaine também falou que em Simplício Mendes, no Piauí, tem CAPS e psicólogos nas escolas e nos postinhos de grátis. Essa tua dica foi excelente, Simone. Dani, conta pra gente, o que tem na tua maletinha de ferramenta? Que a Simone acabou de falar sobre a maleta. O que tem na tua? Como é que você lida com todas essas questões, Dani? Você que te acalma, o que te faz feliz? Você que é acadêmico, universitário, a gente sabe que é complicado pra caramba, mas a rotina com a fibrose cística. Conta pra gente um pouquinho aí, Dani. Na minha maleta de ferramentas, sem dúvidas, tem a terapia, né? Semanalmente. Eu faço terapia eu acho que um pouco mais de 2 anos, né? E antes de tomar essa decisão de fazer terapia, eu vim, assim, de um histórico de uma pessoa muito ativa em tudo, menos na saúde, no caso, né? Porque eu trabalhava, eu fiz uma outra faculdade, eu liderava os jovens da minha igreja, eu liderava ações sociais, mas eu não liderava muito a minha saúde, né? Ela ficava um pouquinho mais de lado. E aí, teve um dia que, em uma consulta médica, eu ouvi que eu estava plantando muitas coisas para o futuro, né? Só que eu não teria tanto tempo assim para colher, porque eu não cuidava da minha saúde. O que foi bem difícil para mim ouvir isso, porém, eu acredito que tenha sido uma virada de chave na minha vida, porque foi quando eu decidi que eu precisava de um acompanhamento, né? Eu precisava de uma ajuda de uma psicóloga, e aí eu liguei para uma psicóloga que eu já tinha contato no ambulatório de fibrose cística, e foi quando eu comecei a fazer a terapia, né? E aí, dentro da terapia, eu descobri outros itens dentro da minha maleta, que seria o meu ciclo de pessoas com fibrose cística, né? Eu criei uma rede muito grande de pessoas, inclusive foi graças à minha psicóloga que eu cheguei ao instituto, que eu fui criando, né, esse vínculo com as pessoas, participando de atividades do instituto. E aí, eu acredito que esse foi um dos itens primordiais da minha maleta, né? Depois disso, as minhas amizades, né? Sem dúvidas. Eu nunca fui, assim, de falar muito sobre a fibrose cística, mas os meus amigos mais próximos, alguns sabiam. Então, eu sempre contei com a ajuda deles, com a presença deles. Recentemente, eu passei, assim, por um momento, inclusive, meio difícil, referente à saúde. E aí, uma amiga minha veio aqui em casa e fez um bolo para mim. E isso foi de uma coisa tão grandiosa, é uma coisa tão simples, mas ter a presença de alguém para conversar, para fazer um bolo maravilhoso para você, sentar, te ouvir, ter a rede, né? Amigos, familiares, o suporte, eu acho que é essencial dentro da nossa ferramenta, dentro da nossa maleta de ferramentas. Que lindo isso, Dani. Um beijo para essa tua amiga que fez esse bolo maravilhoso, que teve uma sensibilidade incrível aí de te cuidar, de te entender, de estar do teu lado. Tem muitas pessoas aqui falando, e você falou também sobre momentos difíceis, e acho que a primeira pergunta que eu fiz lá para a Simone quando a gente começou foi: e aí, ter saúde mental é estar feliz o tempo inteiro? Não, não é. É também respeitar e validar esse sentimento de tristeza, de angústia, quando ele mesmo aparece, né? E tem algumas pessoas até falando aqui, a Lainara disse que ainda está tentando se achar. E acho que o mais importante que tudo, Simone, me ajuda nessa, é você já estar no caminho. Se você já está tentando, isso é maravilhoso, né? Porque você não está estagnado, você já está tentando. Então, a Lainara já está tentando se encontrar. De repente, ela esbarra numa xícara de café, uma xícara de chá no final da noite e sente um alívio gostoso com aquilo, ou dá uma volta na quadra, aquilo que a faz feliz.
Então, de fato, isso é o que cada um se encontra. E teve a Priscila aqui também que disse, só para complementar, esse se amarra com o da Pri também. Sim, a Priscila falou que ela é nova, que o filho dela foi diagnosticado agora dia 14 de abril. Priscila, a gente te abraça à distância e te recebe aqui nessa grande comunidade de fibrose cística, conta com a gente, que também está com dificuldade de aceitação. E também tem gente falando aqui que dentro da maleta tem choro de vez em quando, né? Fala sobre isso, Simone. Essencial. Fala, exatamente, tem que chorar mesmo, né? Eu mesmo já chorei as duas vezes hoje. A minha psicóloga, ela sempre fala, deixa vir, sinta, pode chorar. Porque às vezes a gente vê o choro como algo ruim, mas é só o sentimento saindo para fora, né? Eu acho bem... É fundamental isso que você falou, Daniele, porque a gente tem que estar conectado com a gente mesmo, é exatamente deixar vir, né? Deixar vir aquilo que precisa sair de alguma forma, né? Então, assim, é bem importante isso que as pessoas colocaram, né? Em relação, uma das pessoas que falou que está buscando se achar, né? Eu sempre reforço que esse se achar implica a gente se envolver com o outro, né? Esse outro pode ser um amigo, um familiar ou um profissional, porque a gente não se acha sozinho. Então, às vezes, não fica muito tempo assim, querendo você sozinha encontrar uma solução, a gente precisa compartilhar com alguém significativo as nossas dificuldades, que a gente encontra muito mais rápido uma saída. Porque às vezes sozinho a gente vai ficar de frente para uma parede querendo achar a porta, e o outro que está a mais à distância, né, consegue mostrar, não, mas a porta está aqui do lado, né? Então, eu acho que sempre a importância da gente estar dividindo as nossas dificuldades e alegrias com o outro, né? A questão da terapia, eu achei também, às vezes, a pessoa, para chegar até nesse momento, que eu vejo, ela é uma das estratégias, não é a única, né? Mas para chegar nesse momento, a pessoa precisa fazer um caminho também, é muito pessoal, né? Porque ela precisa querer estar naquele momento com um psicólogo ou outro profissional de saúde mental, né? Porque eu vejo assim que a gente até fala, né, que a mudança que essa busca dessa ferramenta vai proporcionar, ela não pode vir de fora para dentro, né? Ela tem que vir de dentro para fora. A porta para essa mudança tem que ser de dentro para fora. Não é, por exemplo, nisso eu vejo que tem uma diferença, né? Não é como, por exemplo, a gente fazer uma fisioterapia ou tomar uma medicação, que eu posso até nem querer estar fazendo, mas se eu tomar medicação, ela vai dar um resultado, assim, né? Mas a terapia, eu preciso querer estar ali, então, de alguma forma, é um processo que precisa acontecer de dentro para fora, né? E eu vi também que alguém comentou do momento atual, né? Sempre do momento de estar absorvendo ainda o impacto da notícia de confirmação de um diagnóstico. Então, sempre um momento delicado e que é muito importante ter também essa rede de apoio, né? Para você conseguindo absorver e conversar sobre isso, né? Isso tudo é um passinho de cada vez, né? Exato. E, Simone, com relação a isso, né, dessa pessoa que acabou de chegar, todo mundo que acabou de chegar na fibrose cística ou que está lidando, a cada momento, você citou numa fala anterior, que na fibrose cística acontecem vários diagnósticos, vários momentos, né? De repente está tudo estável, aí vem uma nova bactéria, vem uma nova infecção, vem uma nova complicação, a gente tem outras questões, eu sempre falo que a fibrose cística é uma montanha-russa, né? Assim como tudo na vida, ninguém estava preparado em fevereiro de 2020 para enfrentar uma pandemia. Então, a vida é feita desses altos e baixos e dessas complicações e dessas adversidades. Mas o quão bem faz para todos nós conversar com com os iguais, né? Então, eu sempre busco informações sobre quem tem fibrose cística e já é mais velho. Quando eu estava planejando com meu marido engravidar, a gente procurou muito ler sobre meninas que tinham fibrose cística e que tiveram filhos. Então, a gente vê muito isso. A Dani deve procurar isso também. A gente começa a procurar nos iguais aqueles que se entendem. Mães que têm filhos com fibrose cística, conversar faz, enfim, uma grande diferença muito grande. Então, busca essa ajuda também, né? E aí, já aproveitando o gancho,
para as pessoas que têm fibrose cística, que óbvio é o nosso grande foco aqui, todos nós aqui estamos conectados por conta deste tema, seja você profissional, acadêmico, seja você que tem a fibrose cística. Fala para a gente, então, um pouquinho sobre nessa maleta de ferramenta, ou enfim, como que a saúde mental pode impactar na vida de quem tem ou quem convive com a fibrose cística, Si? Sim. Então, eu acho que é um dos pilares fundamentais, né, do tratamento, a saúde mental. Eu acho que não tem como pensar esses pilares da fibrose cística sem incluir a saúde mental. Saúde e saúde mental são duas faces de uma mesma moeda, vamos dizer assim, uma vai interferir na outra, né? Então, eu penso que a questão, né, que sem saúde mental, ele acaba impactando todo o resto, né? Porque se a gente não estiver bem, eu não vou conseguir ter aquela questão de desejar o tratamento, que é o que a gente precisa desenvolver, né? Assim, ter um sentido nesse tratamento, e aí começa a ver um círculo vicioso. Se eu não estou bem, eu não vou conseguir ter desejo pela vida, aí não vou conseguir ter a motivação necessária para aquele investimento diário no tratamento, o que vai impactar na adesão, né? O que vai impactar na piora do quadro de saúde, que vai alterar negativamente a qualidade de vida, e o que vai gerar sofrimento, ansiedade, depressão, e aí fica um círculo vicioso. Então, a gente tem que evitar entrar nesse círculo vicioso e estar bem atento, né? Estar conectado com as nossas necessidades, estar fazendo aqueles exercícios de observação, de se perceber, né? Para logo buscar uma ajuda, alguma estratégia, para a gente ver se a gente consegue ficar bem. E caso você comece a buscar algumas estratégias de conversar com amigos, de conversar com alguém, de fazer um esporte, ou como as pessoas falaram, cuidar das plantas, fazer exercício físico, né? E continue não ficando bem, eu sempre penso que não espere muito para buscar ajuda de um profissional, né? Então, precisamos, sim, né, cuidar, regar a plantinha da saúde mental o tempo todo, não só quem tem fibrose cística, mas todos nós, né? Isso é super importante, Simone, essa parte que você falou, todos nós, né? A gente não pode achar que isso só vai acontecer com quem tem algum problema de saúde grave, como a fibrose cística, uma doença crônica. Todo mundo tem que estar atento para isso. Até porque, né, Simone, se você tem um filho com fibrose cística, você tem que estar bem para cuidar dessa pessoa. Se você trabalha com isso, você tem que estar bem para atender. Então, por isso é tão importante a gente falar de tudo isso, enfim, para todas as pessoas. E Dani, se você está aí com a gente ainda, né? Tô aqui. Perfeito, que bom. Se você pudesse, Dani, falar para as pessoas que têm fibrose cística, que têm familiares com fibrose cística, que estão nos assistindo, o que você falaria para eles que você viveu e foi um gatilho para você começar a se cuidar, começar a pensar nisso? Dani, se você pudesse dar esse recado aí para o pessoal que está nos assistindo. Tem bastante gente nos assistindo aqui hoje, estou feliz. O recado que eu posso dar, assim, é bem particular, né? Cada um sabe quais são os monstros que estão dentro da nossa cabeça. Mas é saber que se precisa de ajuda, procure ajuda. Porque eu, por muito tempo, minha mãe, ela tá assistindo a live e ela não vai me deixar mentir. Eu falava, psicólogo é coisa de doido, eu não sou doida, eu não preciso disso. E eu tentei, né, outras vezes, mas eu sempre deixava, eu não queria levar adiante porque eu não sentia que eu precisava daquilo. Então, é igual a Simone falou, a gente precisa primeiramente entender, né, qual é a nossa necessidade. A pessoa ela precisa querer fazer uma terapia, ela precisa querer fazer um exercício físico, não é ninguém brigando, né, nem nada do tipo. Assim como o nosso tratamento também. Por muito tempo, a minha mãe pegava muito no meu pé, filha, tem que fazer. E na minha cabeça ficava,
tá bom, eu tenho que fazer e não estou fazendo. Então, a compreensão, né? É sempre a compreensão. A gente vai fazer tudo aquilo que faz sentido para nossa cabeça. Então, se faz sentido eu fazer terapia, eu vou fazer terapia. Mas até chegar a esse ponto da compreensão, é muito reconhecimento dos sinais, né? Se você não está com, sei lá, ânimo para sair da cama, motivado para fazer o seu tratamento, alguma coisa precisa ser ajustada. Sem dúvida. E daqui a pouquinho eu vou pedir para a Simone deixar umas sugestões aí para a nossa semana. Mas, Simone, eu vou encaminhar para você uma pergunta que veio aqui para a gente. Deixa eu só pegar o nome dele aqui. Mas a pessoa perguntou, já vou confirmar o nome dele aqui, mas ele perguntou qual que é a real necessidade da gente apresentar para as crianças que têm fibrose cística, Fábio Oliveira de Freitas, desculpa. Qual é a real importância de uma visita de um super-herói para uma criança que tem fibrose cística? Imagino que a pergunta dele se deva, por exemplo, a uma visita num hospital, alguma coisa assim. E antes de te passar essa pergunta, e aí quero que você complemente com isso, também seria uma pergunta complementar. Aqui no Unidos pela Vida, por exemplo, já há muitos anos a gente tem 2 mascotes, né? A gente tem o Super Fibra menino e o Super Fibra menina. O Super Fibra menino é uma criança que tem fibrose cística e que ele é um super-herói, e a gente trabalhou esse conceito justamente para que as crianças entendessem que ele tem fibrose cística e é um super-herói. Então, você pode ser o que você quiser. E ele se cuida, ele se trata, ele faz o tratamento dele, ele fala disso na escola, ele joga bola, enfim. E a superfibra menina é uma adolescente com fibrose cística, também nessa mesma questão. Então, queria que você comentasse aí a pergunta do Fábio, né, da importância de uma visita de um super-herói para uma criança com fibrose cística e também essa identificação das crianças com essas figuras simbólicas que para eles são tão relevantes nessa fase. Certo. Não, então, a gente sabe que a criança, ela vive num mundo, né, lúdico, da fantasia, e os super-heróis têm uma representação social, vamos dizer assim, tem um significado para as crianças, né, de força, que podem, né, de empoderamento. Então, assim, quando eu penso, lá no nosso hospital a gente recebe, né, de vez em quando, alguns super-heróis, e tem um efeito terapêutico bem importante, porque eles têm uma força que eu acho que nenhum de nós consegue ter, assim, né? Então, uma palavra de um super-herói naquele momento de dificuldade, ele acaba mobilizando todos os recursos positivos daquela criança, né? No sentido dela achar que, então, tem esperança, que ela vai conseguir. Então, nesse sentido, como a criança está nesse mundo lúdico, nesse mundo simbólico, né? Eu vejo que é um recurso interessante também de ajudar no enfrentamento das dificuldades, né? Muitas vezes é só aquela palavra do super-herói que consegue amenizar e acaba conseguindo dar um acolhimento que nenhum profissional de saúde vai conseguir naquele momento, né? Então, eu acho que é um recurso bem interessante. Bacana. E já pegando o gancho do recurso, Simone, que você está falando aí, queria que você deixasse, então, para todo mundo que está nos assistindo, que eu espero que esteja com a gente na semana que vem, fala sobre, então, quais ferramentas a gente sugere para as pessoas começarem a pensar nessa semana. Então, nossa primeira semana juntos, dessas 4 que passaremos aí em maio, falando sobre saúde mental, o que você sugere para que eles comecem a pensar? 3 sugestões de ferramentas para você já começar a pensar e olhar com um jeitinho diferente para a tua saúde mental a partir de hoje, né? Nem a partir de amanhã. Uhum. Eu penso assim, que a palavra-chave é aquilo que já foi falado várias vezes hoje aqui, que é a conexão com a gente mesmo, né? Conexão com a nossa vida, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, enfim, né? E aí a gente está pensando em propor, né? Seria uma proposta de algumas atividades
que favoreçam esse momento. Então, a primeira delas seria exatamente isso que a gente também falou aqui, né, dessa maleta de ferramentas. É importante a gente pensar e descobrir que ferramentas eu tenho, né, no meu dia a dia que podem me dar uma sensação de força, de esperança, de eu me reconectar com tudo isso de novo, porque sempre, cada dia é um dia por vez, e sempre a gente precisa estar se reconectando com isso, né? Então, uma das sugestões é de você, cada um, né, de nós aqui, pensar, então, o que tem na minha maletinha de ferramentas? O que eu posso colocar dentro dessa maleta? E o que eu posso fazer com mais frequência também, né? Se eu já tenho alguns recursos, eu estou utilizando eles com frequência ou não. Então, pensar isso, né? O que eu posso colocar? A primeira sugestão seria, o que eu posso colocar nessa maletinha de ferramentas? O que são os meus recursos, né? E se eu estou fazendo uso deles? A gente parar e pensar um pouco sobre isso. Depois tem uma segunda proposta de atividade, que eu chamo assim de meu sol, né? Pensando que o sol é um astro aí que nos energiza, que nos dá, né, vida. Também sempre é importante a gente pensar dentro da nossa rede de relações, né? Em quais as coisas que me dão essa sensação de carregar minhas forças. As pessoas também podem ser pessoas, coisas que dão essa sensação, né? De que eu me sinto, vamos dizer assim, carregada novamente ao estar com essas pessoas, ao fazer essas coisas, né? Então, a gente pode desenhar um sol, onde cada raio vai ser uma dessas pessoas, uma dessas coisas. Também é um modo da gente fazer um exercício de pensar na nossa vida quem tem essa função, né? Essa função tão importante e decisiva, que é de a gente conseguir se conectar com a nossa força, né? Só podem ser pessoas e coisas. E, por último, também, dentro dessa linha de conexão com as nossas necessidades, né? Em algum momento dessa semana, né? Assim, você com calma, tranquilidade, né? Você prestar atenção na sua respiração e, junto com isso, começar a pensar, né? Quais os sentimentos que estiveram com você essa semana, os pensamentos, e dentre isto, quais aqueles que te ajudam a se manter firme nessa jornada diária de enfrentamento, né, do dia a dia, e quais aqueles que não te ajudam, né? Então, isso seria um primeiro passo de autoconhecimento para a gente perceber, eu estou tendo mais sentimentos e pensamentos que me ajudam ou que só estão me desanimando, botando para baixo. Então, seriam propostas assim de atividades para a gente se conectar com a gente mesmo e, a partir disso, buscar ajuda também, né? Eu retorno, acho que na última aula do mês, a gente pode até conversar, né, sobre isso, o que as pessoas pensaram, mas é muito importante, assim, né, que se você estiver precisando de ajuda, fale, né, com um psicólogo do seu centro de referência. Até uma coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que fiquei bem feliz, né, que recentemente se montou o grupo de trabalho de psicologia no Grupo de Estudos Brasileiros de Fibrose Cística, que é coordenado pela Vanessa, pela psicóloga de Campinas, né, e tem vários profissionais, psicólogos de vários estados, né, então eu fiquei bem feliz de ver que está tendo essa maior introdução aí dos profissionais da psicologia nos centros de referência de fibrose cística. Então, ele é um profissional que você pode buscar, né, para ter uma primeira conversa, uma primeira orientação, buscar ajuda, pedir ajuda por onde, então, buscar essa ajuda, né? Então, assim, a mensagem é: não fique sozinho, né? Não se isole, não fique sozinho com tantos sentimentos e questões, né? Então, busque a sua rede socioafetiva, busque sua rede de apoio. Eu vi que as pessoas falaram na espiritualidade, ela é um recurso de apoio importante, né? Para aqueles como eu falei, são escolhas pessoais, mas para quem tem uma espiritualidade desenvolvida, é um recurso muito importante. Então, assim, a gente tem que buscar ajuda, né? E estar conectado conosco. Perfeito, Simone. Sim, muito bacana essas dicas que você deu. Eu deixei escrito aqui no chat para todo mundo
se quiser copiar e colar, então, o que eu posso colocar na minha maleta de ferramenta nessa semana? 2, a atividade do meu sol, né? Que nos energiza, que nos dá vida. Então, quais as coisas que te dão essa sensação de recarregar energia? Quem te ajuda com isso? Com quem ou com o que você se recarrega? E 3, preste atenção na sua respiração, nos sentimentos, quais ajudam, quais atrapalham, quais estão presentes. Então, fica aí as nossas 3 dicas para vocês para essa semana. E se você se sentir à vontade na atividade da maleta de ferramentas, se você for, sei lá, dar uma volta, for sentar no parque, for dar uma caminhada na praia, for sentar ler um livro, for comer um brigadeiro, for conversar com alguém, se você identificar alguma coisa nessa semana que você perceba que pode estar na sua maleta de ferramenta e que se você sentir a vontade de compartilhar, tira uma foto, posta no teu Instagram e marca o Unidos pela Vida, que a gente vai continuar essa conversa nos próximos dias. Na semana que vem a gente vai falar muito sobre reforçar a importância desse autoconhecimento e como a Simone falou, no nosso quarto encontro ela volta e a gente vai falar disso. Então, Verônica, só um recadinho bem rapidinho que eu esqueci de falar. Recentemente eu tive o prazer até de desenvolver junto com a equipe da Vertex 2 cartilhas de orientações psicológicas, uma direcionada aos pais e cuidadores e outra direcionada ao período da adolescência. A primeira parte para os adolescentes e a segunda parte para os pais de adolescentes. E lá a gente desenvolve alguns detalhes sobre essas questões que a gente conversou hoje, né? Que tem a ver com a saúde mental, de como promover esse cuidado. Então, confiram no site CF Source, eu não sei agora se tu pode escrever aí, Verônica. Sim, a Camila já vai escrever aqui. Tá, o cfsource.com.br, dá para conferir lá, tem várias dicas, assim, várias reflexões, né, que eu acho que é um material que ficou bem interessante para contribuir com essa reflexão que tivemos hoje, né? Com certeza, e a gente também vai deixar tudo disponível no site do Unidos pela Vida, que vocês também podem acessar através do botãozinho links ali. A Cami também já vai deixar o link do Unidos pela Vida aí no nosso chat. E agora a gente está chegando já no finalzinho da nossa primeira videoaula, dessa terceira e tão especial temporada do Rodando Brasil Online. Queria agradecer muito vocês duas pela brilhante participação. Queria deixar, então, Dani, dar suas últimas palavras e depois a Simone, por favor. Eu gostaria de agradecer novamente pelo convite, né? É uma honra fazer parte das atividades do Instituto. Com certeza, participar de tudo isso é um dos meus sols, né? Se sentir parte, se sentir inclusa nas atividades, me reconhecer como pessoa portadora de fibrose cística e não ter vergonha, né, de fazer parte disso, de fazer parte das atividades. Eu sempre agradeço muito a Camis, a V, por me incluir em tudo isso, porque como eu disse, eu ainda faço terapia, a luta é para sempre, então sempre vai ter os altos e os baixos, né, da nossa montanha-russa, e o Instituto sempre está aí para me fortalecer, né, com os convites, e eu me sinto parte disso, parte dessa pecinha que é, né, o mundo da fibrose cística. E a mensagem que eu gostaria de deixar é que, principalmente para os jovens, né, que tem bastante, assim, um turbilhão de pensamentos na cabeça, é que não se recusem a pedir ajuda, né, não fiquem isolados e nem nada do tipo, sem dúvidas a rede de apoio, a psicóloga, né, o acompanhamento vai ser o suporte para que a gente dê continuidade, né, na vida, porque se cuidar é viver. Então, se cuidem, não se isolem e procurem ajuda. E, mais uma vez, gratidão por fazer parte disso. Querida, me emocionei de ouvir a parte de que fazer parte das nossas atividades também faz parte do seu sol. Obrigada. Você também faz parte do meu sol aí, Dani. Simone, querida. Então, eu acho que a Daniela já falou tudo aí, né? Falou da rede de apoio, de poder fazer escolhas que vão te fortalecer.
né? Então, eu penso isso também, que busque ajuda, você não está sozinho, né? Quando a gente está com uma dificuldade, se a gente não pede ajuda, ela se amplifica, né? Então, a questão peça ajuda, busque ajuda, essa ajuda existe nas associações, né? Como Unidos pela Vida, nas associações de apoio às pessoas com fibrose cística, existe nos centros de referência, existem profissionais para compartilhar com vocês e dividir e pensar junto, então busque essa ajuda, né? E também agradeço muito a oportunidade de estar aqui e poder contribuir, fico à disposição também fora desse espaço, mas se precisarem também de alguma orientação, enfim, né? Eu acho que é isso, agradeço, obrigada Verônica, Daniele, obrigada por essa noite poder falar sobre esse assunto. Com certeza. Simone, foi uma delícia, foi demais, assim, estar com vocês. Tá todo mundo aqui elogiando muito. Lourdes, querida, mandando parabéns. A Olinda falando, minha filha me convidou para assistir esse encontro. Parabéns a todos, foi muito bom. Lindas. Arrasou, Dani, você é luz. Muita gente mandando mensagens de carinho, os nossos recadinhos do amor. Obrigada, meninas poderosas, enfim, todo mundo falando muitas coisas lindas aqui. Agradeço demais a todo mundo que ficou com a gente nessa noite, agradeço especialmente as nossas duas convidadas. E agora a gente chega, então, ao fim dessa nossa primeira videoaula da nossa terceira temporada. Hoje a gente conversou sobre saúde mental na fibrose cística, ao lado da Simone Scheibe, psicóloga, e da Dani Soares, que tem fibrose cística. Tenho certeza que, assim como eu, todo mundo que nos acompanhou ao vivo, ou quem vai nos acompanhar aí pelo nosso canal do YouTube depois, vai aprender muito. Eu aprendi demais, e com certeza todo esse conhecimento, toda essa experiência que elas compartilharam conosco nessa noite vai nos ajudar demais na nossa jornada de convivência com a fibrose cística. Não posso deixar de agradecer todo mundo que está nos bastidores aqui para fazer esse evento acontecer, que é o time da RST-Com. Tem bastante gente trabalhando aí nessa transmissão e fazendo tudo chegar para vocês bem redondinho. Time da Vertex, time do Unidos pela Vida, por todo o apoio e suporte nessa transmissão e todos os bastidores até a gente chegar aqui ao vivo com vocês. Quero relembrar, então, como eu acabei de falar, que essa videoaula vai estar disponível em breve no nosso canal do Unidos pela Vida no YouTube. Você pode acessar lá, youtube.com, digita Instituto Unidos pela Vida que vocês nos encontram, ou você pode clicar em link aqui. E quem acompanha nossas redes sociais sabe que logo mais a gente vai ter, nos próximos dias, esse vídeo também lá no nosso site, além de um textinho sobre essa nossa primeira noite. E, obviamente, nosso primeiro encontro já está marcado, espero que você já tenha botado na sua agenda aí, segunda-feira que vem, dia 9 às 19h15, nesse mesmo link de transmissão, a gente vai falar sobre educação em saúde, por que o autoconhecimento é tão importante na fibrose cística, com uma pneumologista e com uma mãe de uma pessoa que tem fibrose cística. Divulga entre teus amigos, divulga entre os teus colegas, porque toda esse evento só faz sentido se a gente tiver vocês, toda a tua participação em todos os projetos realizados pelo Unidos pela Vida. Obviamente, ter vocês é super importante. Então, para quem não sabe, a gente já trabalha aí há mais de 10 anos defendendo que todas as pessoas com UFC do Brasil tenham conhecimento sobre o que se tem, para que com melhor conhecimento a gente consiga se cuidar mais e melhor. E a gente sabe que trabalhar por diagnóstico precoce, por equidade no acesso aos melhores tratamentos, impacta diretamente na sua qualidade de vida. Então, te convido também agora para saber mais sobre o nosso trabalho, acessando unidospelavida.org.br, confira nosso relatório de 10 anos, recém-publicado, do sonho à esperança, 10 anos pela fibrose cística no Brasil. Nosso relatório de atividade de 2021, que acabou de sair, está fresquinho, saindo do forno. Só entrar no nosso site /transparência, você lê tudo por lá. E claro que esse trabalho todo a gente faz com muito amor, muito carinho, muita ética, muito profissionalismo, e tua ajuda que faz toda a diferença para as nossas ações. Então, se quiser também, te convido a se tornar um apoiador do nosso trabalho. Acessa lá, unidospelavida.org.br/doe. E eu agradeço demais a tua audiência, agradeço o teu carinho, te espero ansiosa a segunda-feira que vem. Boa noite, um beijo grande, um abraço para todo mundo e até segunda que vem. Tchau, tchau.